Ninguém nasce consumista. O consumismo é uma ideologia, um hábito mental forjado que se tornou uma das características culturais mais marcantes da nossa sociedade. E as crianças também são alvo dessa máquina desde cedo. E o Ressoar foi conversar com institutos especializados nesse assunto para tentar ajudar a entender melhor essa questão. A Isabela Henriques é diretora de Futuro e Defesa do Instituto Alana. Isabela, o que é o Instituto Alana e a importância do trabalho desenvolvido? O Instituto Alana tem como missão honrar a criança. Então, todo o trabalho que o Instituto desenvolve tem sempre esse objetivo de preservar os direitos e as garantias da pessoa de até 12 anos de idade, que é a criança. Por que é importante reconhecer e combater o consumismo infantil? O consumismo é um grande problema hoje na nossa sociedade. E quando a gente fala em crianças é ainda mais grave, porque nós estamos formando as crianças. O que é o consumismo? É aquele consumo além do necessário, aquele consumo que é feito de maneira irrefletida, que não é sustentável, é um consumo muitas vezes de impulso. Então, quando a gente combate o consumismo na infância, nós estamos combatendo todas essas questões e levando para as crianças valores diferentes. A publicidade ela visa principalmente atingir a criança, formar o cidadão do futuro? A publicidade que hoje fala com a criança, ela quer conquistar o indivíduo do berço ao túmulo. É uma expressão forte, mas é uma expressão que é muito usada principalmente nos Estados Unidos. As marcas hoje, elas querem ampliar cada vez mais a gama de consumidores dos seus produtos e dos seus Puxa vida, ninguém é de fé. Serviços. E para isso, elas acabam, sem dúvida nenhuma, atingindo as crianças desde a mais tenra idade. Em relação ao impacto, né? Como que nós podemos medir isso em relação às crianças? O impacto é terrível, porque a criança, até os 12 anos de idade, ela não tem condições de fazer uma análise crítica das mensagens comerciais. A criança ela não consegue entender que não necessariamente ela vai precisar usufruir, consumir todos aqueles produtos que lhe são anunciados para que ela seja feliz. A questão da publicidade que fala diretamente com a criança, ela acaba sendo, de uma certa forma, até covarde, porque a criança não tem como se defender de todos esses apelos. Melhor amiga, divide até o namorado. E como que nós podemos proteger as nossas crianças do consumismo? Acho que o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é tomar consciência de toda essa problemática. Então, grande parte do trabalho do Projeto Criança e Consumo da área de defesa do Instituto Alana é levar informação para as pessoas, é trazer essa consciência e a partir daí os pais podem dar o exemplo. Então, sem dúvida nenhuma que as crianças se miram muito nos exemplos que elas têm perto delas, dentro de casa, na escola, isso é muito importante. Isabela, queria agradecer você por esclarecer aí as dúvidas, né, que a maioria dos pais, as famílias em geral tem e que nós possamos aí no futuro próximo ter uma sociedade mais justa e menos consumista. É isso que a gente quer e eu convido todos a conhecer um pouco mais do nosso trabalho no nosso site, que é o criançaeconsumo.org.br. Seguindo a lógica do consumo consciente, fomos conhecer o projeto Joaninha, que ao invés de vender brinquedos, optou por alugá-los. A ideia é estimular nas crianças o hábito do compartilhamento. Você já ouviu falar em aluguel de brinquedos? A lógica consiste mais ou menos no seguinte: quando você compra um brinquedo, logo logo a criança enjoa e esse brinquedo fica jogado. Todos esses brinquedos aqui, eles podem ser alugados. E a Alessandra, idealizadora desse projeto, trouxe essa ideia da Europa. Essa é a ideia da Joaninha. A gente aluga brinquedos, as famílias elas fazem todo o processo online pelo nosso site. Então entra no nosso site, escolhe as brincadeiras daquele mês, faz um plano de assinatura, tem o débito no seu cartão de crédito e fica com recebe os brinquedos com frete grátis e aí fica com com o brinquedo por um período de 30 dias. Isso amplia o repertório de brincadeiras da criança e evita o consumo exagerado de bens, né? A gente diz que a criança ela não precisa ter o brinquedo para ter a brincadeira, né? Ela pode alugar.
E são todos os brinquedos também, uma coisa interessante, que eles são sustentáveis, né? Sim, a gente tem uma preocupação na escolha desses brinquedos, né? Desde da matéria-prima, a mão de obra, o tipo de brinquedo, se ele é um brinquedo durável, que ele consegue passar por várias famílias, e principalmente que relação que esse brinquedo tem com a criança, né? Então, se você for ver no nosso repertório, não são brinquedos que você aperte um botão e o brinquedo funciona. Você precisa realmente estabelecer o faz de conta, o mundo da fantasia, imaginar, criar as suas próprias regras e as suas brincadeiras. Para as criadoras do Joaninha, o que importa é um brincar sustentável, que desenvolva as habilidades infantis e, ao mesmo tempo, incentiva o reuso e o consumo compartilhado dos brinquedos. A gente brinca que o site da Joaninha já é uma brincadeira, porque cada brinquedo ele tem um peso em joaninhas, que é a nossa moedinha. Então, a gente tem 4 planos que a gente oferece, que é o plano com 4 joaninhas, 6 joaninhas e 10. Então, a gente sempre incentiva com os pais a alugarem junto com as crianças para entrarem no site. Aqui, ó. Aqui, ó. Theo. Muitos pais perguntam, como que a criança vai lidar com essa devolução do brinquedo? Então, a gente resolveu criar um boneco joaninha, né? Que é uma joaninha de tecido, de pano, que vai junto com os brinquedos. E junto com ela também vai um diário, que a gente explica para os pais e para as crianças o que é o aluguel de brinquedos, o que vai acontecer. E a gente recebe muitos relatos das mães, das crianças, desenhos das crianças, então é muito gratificante, assim. A gente tem respostas de pais e de mães que o que a criança aprendeu naquele mês, como foi brincar com a Joaninha, que na verdade ela está na expectativa do próximo brinquedo, então não é mais uma preocupação devolver os brinquedos, a criança realmente já está imaginando qual é o próximo brinquedo que vai para casa dela. Mas será que quem adotou a prática do aluguel de brinquedos aprova a iniciativa? A Leila, ela é mãe de gêmeos, descobriu o projeto Joaninha e agora a criançada tem brinquedo sempre quando vence um prazo, renova um brinquedo novo. Exatamente, essa rotatividade é sempre constante. Foi uma maneira bem interessante para resolver essa questão de a gente estar sempre tendo que mostrar novidades para eles, né? O diferencial também é esse, além de ter a possibilidade da rotatividade, eles podem manusear brinquedos que são de madeira, que remetem a um passado que às vezes tem se perdido com muitos brinquedos de alta tecnologia que lançam no mercado, né? E a criança, ela desperta muito a criatividade com esses brinquedos, digamos, mais simples, né? E a ideia de já apresentá-los ao consumo compartilhado é muito bom também, né? E entre os outros brinquedos convencionais e esses, eles se adaptaram normalmente? Se adaptaram normalmente. Eu acho que não tem tanta diferença não, sabe? Criança, a criatividade deles é ilimitada. O que importa não é ter o brinquedo, mas sim a brincadeira que ele proporciona. E se este brinquedo puder servir para um número cada vez maior de crianças, então melhor ainda.